Nós, os artistas. Elias estava desafiando ao rei Acabe e aos seus profetas diante de algumas questões, tá? E diante dessas questões, Elias, então, faz com que esses profetas sejam envergonhados e o nome de Baal seja envergonhado. Então se dá uma discussão no começo de que Elias desafia estes homens a fazerem um grande churrasco. Elias diz, tem 2 bois aqui, vocês escolhem o que vocês quiserem e vocês vão assar esse boi e tentar fazer o fogo. Enquanto eu vou assar esse boi aqui e vou fazer o fogo aparecer do nada. Então nesse desafio, ele vem nos dizer uma coisa importante, de que é a quem nós devemos servir, a quem nós devemos escolher como Senhor. Então, eles vão fazer esse pequeno pedaço onde esse debate ele é mais incisivo, aonde o profeta ou os profetas de Baal são afrontados no bom sentido da palavra, são desafiados por Elias a fazerem esse momento de embate, tá bom? Então se passa nesse momento de embate entre Elias e os profetas de Acabe, marido de Jezabel, tá bom? Tá vendo, cara? E olha só, o único profeta do Senhor que você está vendo sobrou para mim. Agora esses profetas seus aí, faz o seguinte, pega esses 450 profetas, esses 400 seus, mais os 450 de Baal, pode juntar todos esses aí e toma, faz o seguinte, tem um cordeiro aqui, ó, vamos dividir. Tem um cordeiro aqui, eu vou colocar um cordeiro aqui, você coloca um outro cordeiro e tenta fazer descer fogo do céu. Aqui, ó, está além aqui, ó, pode colocar o cordeiro. Isso é mole, faça descer do céu. Vai, clama o seu Deus aí. Opa! Vai descer fogo, vai vai descer Quer desistir? Quer desistir? Olha, melhor você parar. Deixa eu tentar agora. Vou clamar o Deus verdadeiro. Ó Deus a qual o povo de Israel deve seguir realmente. Não a Baal. Eu vou provar para vocês. Por favor, pega uma vasilha com água aí, ó. Joga água aqui, por favor. Água? Vai pegar fogo na água? Pode botar bastante água aí. Fogo na água? Pode botar aqui. Bota. Fogo na água? Pode botar bastante água. Para provar que o Deus é que eu sirvo, manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Queima isso aqui, Senhor. Queima. Queima. Olha. Esse é o Deus a qual nós servimos. Amém, meus irmãos? O nosso show de pirotecnia foi feito pelo nosso irmão Arilson. Bem eu, meu Arilson. Bom, obrigado, William, que nos desafiou a fazer essa pequena encenação. E essa encenação reflete exatamente a ideia que nós devemos ter de quem nós queremos servir, a quem nós precisamos servir. E eu vou ler o texto que nos últimos dias tem falado muito ao meu coração, que é de Josué 24, versículo 15, 14 e 15, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo, com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses a que serviam vossos pais na além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servides ao Senhor, escolhe hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviam vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O segundo texto que eu quero ler é Lucas 9, 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Ou então Mateus 16, versículo 24. Que dizia assim: em seguida dizia a todos. Quem dizia? Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga. A primeira pergunta, ou a primeira questão que eu levantei aqui no sábado, foi exatamente a questão de a santidade não ser algo do corpo, que se reflete no corpo, na sua exterioridade, no seu modo de vestir, naquilo que você realiza, naquilo que você empreende todos os dias. O exterior apenas demonstra aquilo que está por dentro. No segundo dia, eu falei sobre a questão do eu, da minha vida, daquilo que se reflete. E eu fiz uma pergunta: quem realmente eu sou? E eu achei interessante que foi domingo que a gente foi no cinema, foi, né? Foi domingo? Segunda. Nós chegamos para assistir o filme do Snoopy. O Snoopy Charlie Brown. Isso. E diante de um momento muito importante do filme, Charlie Brown se faz uma pergunta: quem realmente eu sou? E eu até falei com o Flávio, aí está a mensagem do retiro. Será que eu sou esse cara tão azarado? Esse cara que só dá tudo errado realmente? Ou eu sou alguém bom? Então essa pergunta ela é muito importante para nós. E nós então vimos que nós, por causa do pecado, vivemos a vida de forma parcial. Pela metade daquilo que a gente poderia viver. A gente vive a metade da alegria porque a gente está ansioso. E aí lembra que eu citei o exemplo que acontecia comigo? Um dia estou indo para a igreja, Carlos, e Flávia: Bruno, você está muito quieto, o que está acontecendo? Eu falei: Flávia, porque eu já estou pensando na quinta-feira, na quarta-feira de cinza. Isso era no mês de janeiro ainda. Então a ansiedade vai tirando a nossa alegria de viver estes momentos. E aí, o que eu quero falar hoje, baseado nestes dois textos que a gente leu, é de que nós precisamos, primeiro, ou no caso sétimo, reconstruir o propósito da santidade na nossa vida. Qual é o propósito da santidade na nossa vida? Defino santidade, pastor Bruno, define santidade como resultado da operação divina no homem, de mudança constante em ser como Cristo é enquanto ser humano. É uma mudança diária. O processo que passamos para isso é o da santificação, onde a graça cooperativa de Deus. O que é a graça cooperativa? É a graça que coopera com aquilo que eu desejo fazer. A graça cooperativa, que é a graça colaborativa, a graça de Deus que colabora em renovar diariamente no homem a disposição de crescer em santidade após sua conversão. Então, quando a gente se converte, Deus tem sobre a nossa vida a graça operativa, que é a graça que opera a salvação em você, independente de você desejar, no sentido de dizer: eu escolho ser salvo. Por que eu falo isso? E a gente conversava isso há pouco à tarde ali. Por quê? Não foi eu, não foram vocês que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, Deus nos escolheu para ser salvos. Deus escolheu a mim e escolheu a você para ser salvo. Essa graça operativa acontece na nossa vida e a gente reconhece esse Cristo como Salvador. E a partir daí, então, essa graça colaborativa. O que é essa graça colaborativa? É Deus colaborando conosco e nós com Deus para que esse processo de santificação aconteça na minha vida. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu desejava, eu não desejo mais. E hoje nós tivemos um episódio interessante na praia que eu nem vi. Raquel que contou pra gente ali agora na cozinha, daquela senhora que ela disse que estava até conversando sobre os barrigudinhos. E, oi Larinha, levanta. E aconteceu uma até cena engraçada lá, e ela fez a gente rir bastante. Os jejuns que a gente precisa fazer na nossa vida. Jejuns de desejos que não cooperam com a nossa vida.
E aí, eu quero falar então desse jejum em 3 pedaços, ou em 3 estágios da nossa vida, que na realidade não são estágios independentes. Não acontecem um hoje, um amanhã e o outro. Eles acontecem ao mesmo tempo e um depende do outro. Jesus liga o processo santificador do homem através do reconhecimento de sua condição pecaminosa, do desejo de saciar o desejo carnal. Reconhecer que é pecador, e isso acontece em 3 estágios. Primeiro, nega-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e depois siga. Jesus separa esse estágio em 3 pedaços. Negar-se a si mesmo. A mudança interna através do sangue restaurador de Cristo é a ação divina do Espírito e a ação divina do Espírito Santo. Ou seja, negar-se a si mesmo é a mudança interna através do sangue restaurador de Cristo e a ação divina do Espírito Santo que age na nossa vida. O dia a dia, tomar a sua cruz como o que se segue na continuidade da santificação, ou seja, Cristo me salva e dia após dia eu tento fazer com que a minha vida se torne mais parecida com a de Cristo. E a seguir de continuidade, ou seja, negue-se a si mesmo, ou seja, reconheça que você é pecador. Reconheça que sem mim vocês não podem nada. Eu reconheço o Senhor, então dia após dia, tome a sua cruz, ou seja, tudo aquilo que te afasta de mim, dia após dia, confesse. Dia após dia, mude. Dia após dia, realize na sua vida. E Jesus então pede depois, segue-me. E esse segue-me me sugere uma continuidade, um caminho a ser seguido. Então isso nos revela com um propósito de continuidade nessa mudança de salvação. E aí, eu volto a afirmar. Antes eu disse que o exterior não afirma exatamente o que está acontecendo por dentro. E aí eu citei, até numa brincadeira, o seguinte caso, que você pode estar aqui olhando, como vocês estão olhando para mim, e está todo mundo com cara de interesse. Mas por dentro pode estar assim, rapaz, por que isso não acaba logo para a gente assar aquele churrasco, a gente comer, que eu já estou com fome, o pastor está falando demais. Já está ficando chato, chega a peça, já estava bom. Então, muitas vezes o exterior não diz o que está por dentro. Mas, o contrário disso não consegue ser disfarçado. O que está por dentro, que realiza no interior, ele se exteriora naturalmente. Por exemplo, quando o Carlos chegou aqui de tarde, nós fizemos aquela bagunça com ele. Quando ele saiu do carro e todo mundo cantou, nós vimos claramente que ele ficou meio sem jeito. Mesmo que depois ele brinque com a gente, ele veja que também foi uma brincadeira, mas no primeiro instante ele ficou meio assustado. Então, o que é isso? O que acontece por dentro, dificilmente a gente consegue dizer o que acontece por dentro de verdade. Então, se eu disse que o exterior nem sempre afirma o que está no interior, agora eu quero falar o contrário disso. Que o interior reflete-se sim no exterior. Aquilo que acontece por dentro, reflete para fora. O negar a si mesmo é algo muito difícil de se fazer. Negar o que se deseja, se almeja, pode nos levar aos extremos